avaliação institucional aqui da DAI. Ela vai me ajudar hoje na apresentação, né? Eu vou começar a parte aí da CPA, um pouquinho dos indicadores, ela vai terminar aí com os resultados, né, da unidade de vocês. E assim, já tentando adiantar também, né, como é um curso não, uma unidade com muitos cursos, né, acho que não vai ficar meio maçante se a gente falar especificamente de cada um, né? Então, tudo que a gente vai apresentar está disponível, né? Nós temos os links, os relatórios, tudo. Então, talvez a gente corrida aí alguns cursos só porque é muita coisa, né? A apresentação está gigante. Terminar de apresentar só o pessoal que está aqui, né? Nós temos a Amanda também, trabalhando no CAI, o Pedro também trabalha aí na CAI e tem essa interface direta com a CPA. E acho que da nossa equipe somos nós, né? E é isso, aí um momento, né? Como a professora Laura já comentou, é realmente de conversa. Nós vamos apresentar nossos produtos, o que que a gente faz, o que que a gente pode até auxiliar vocês, né? Porque nós temos vários produtos, às vezes vocês não têm conhecimento de tudo que a gente faz, então a gente quer socializar isso, né? E estar à disposição também para eventuais novos produtos, né? Novas demandas, porque se vocês tiverem alguma demanda muito específica, com certeza alguma outra unidade vai ter isso também e a gente pode transformar isso em produto, né? Ter uma coisa institucional, porque é a nossa ideia, né? Tá aí como suporte administrativo, institucional para toda a universidade no quesito da autoavaliação, certo? Então, dito isso, vou começar aqui falando um pouquinho sobre a CPA. A gente tem aí a última atualização da CPA foi em 2021, né, da Comissão Própria de Avaliação. Nessa última atualização, a gente teve aí um enxugamento do número de participantes, né? Mas, assim, ainda temos toda a garantia de participação de vários segmentos da comunidade, né? Os técnicos, os docentes, os discentes e o público externo. Mas a atribuição da CPA, duas, né, das atribuições principais da CPA são a elaboração do plano de avaliação institucional. Então, é como se fosse o guia, né? O último guia de 2023 a 2025, no sentido de ter todas as ações que serão executadas aí nesse período, né? De 2023 a 2025. Então, vai ter no sentido de continuar com a consulta, né? Vai ter aí os instrumentos de avaliação de curso, dos egressos, enfim, todas essas ações, né, estão ali descritas no plano de avaliação institucional, justamente para guiar aí a atuação da CPA. E um dos principais produtos e atribuição também da CPA é o relatório de autoavaliação institucional. Então, esse relatório é obrigatório, né? Todo ano a CPA tem que fazer e tem que ser entregue até o último dia de março de todos os anos para o INEP. Então, né, não tem como fugir disso, ele tem que ser feito todo ano e ele é um relato de todas as ações que aconteceram durante o ano, né? No sentido do último ano, no sentido da autoavaliação. Então, esse evento aqui, por exemplo, vai para o RAI, né? As discussões que a gente tiver aqui, todos os outros eventos que a gente faz ao longo do ano, todos os resultados institucionais, então, né, teve os últimos resultados do ENAD, do CPC, tudo que tiver disponível, né, vai para o relatório de autoavaliação institucional. E, de forma geral, a CPA atua aí na coordenação da parte de avaliação institucional e na parte de levar a cultura avaliativa para a universidade, né? Então, a gente está aqui, por exemplo, promovendo isso, né, com a FCTS. Lindo nome, adorei também falar nisso, né? Então, a gente está aqui falando com vocês, né? Hoje de manhã a gente estava na FM, por exemplo, né, na Faculdade de Medicina. Então, temos nosso cronograma aí de visitas e isso está nas atribuições, né, da CPA de fazer essa comunicação chegar na ponta, né, em cada unidade, em cada departamento, em cada curso. Pode passar, Ju, por favor. Eu posso avançar aqui também, né? Posso.
Então, a composição da CPA no momento, o professor Paulo Lima, do Instituto de Física, é o presidente, e temos aí os representantes de cada categoria. Então, temos os docentes, os técnicos, da gestão, né? Eu sou representante da gestão com relação ao DPO, temos do público externo, né, da sociedade civil, e temos também, ou pelo menos deveríamos ter, a representação discente, mas isso, infelizmente, é sempre um desafio, né? Fazer com que os discentes participem. Então, a gente já está aí, já faz um bom tempo, na verdade, tentando fazer com que essa representação discente aconteça, mas, infelizmente, né, é bem desafiador. E com relação ao histórico da CPA, a CPA na UNB em si é algo até precursor, porque antes mesmo da criação dos sinais, né, os sinais, que é o nosso sistema de avaliação do ensino superior, a lei, né, em si, que organiza tudo, que foi editado em 2004, já em 2002 a UNB já tinha uma comissão interna de avaliação institucional. Então, antes dos sinais, a gente já estava trabalhando com a parte de avaliação, né, autoavaliação, já tinha ali pesquisa de egressos, né? Já tinha esse foco em avaliação de alguns cursos. Então, já temos aqui internamente um histórico muito promissor, né? Na parte de autoavaliação. E aí, desde então, nós estamos trabalhando nisso, né? Com relação ao plano de autoavaliação, acho que eu já comentei bastante, né? Que o último plano é de 2023 a 2025. Então, ele funciona como um guia com relação às ações de autoavaliação que a UNB como um todo vai ter, né, durante esse período. Então, tem ali todos os instrumentos, né, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, todos os estudos, como é que isso se relaciona, né, com a CPA e as outras unidades, CPA e gestão. Então, tudo que é feito no âmbito da autoavaliação tem que estar disposto lá no plano de autoavaliação. E o principal produto aí, né, e obrigação da CPA, que seria o relatório de autoavaliação, eles também estão todos publicados lá no site da CPA. Eles fazem esse apanhado anual de tudo que acontece no âmbito da autoavaliação, e falando, por exemplo, de todas as visitas, né, que aconteceram, os últimos resultados de egressos, os resultados dos indicadores de fluxo, que é toda aquela parte de evasão, permanência, desistência, a parte de consulta à comunidade acadêmica, que eu vou falar um pouquinho também, que é um instrumento bem bacana que está aberto agora, inclusive, para preenchimento, e toda a parte também de avaliação externa, no sentido de indicadores de qualidade da educação superior, né, que a gente vai ver, e também de rankings nacionais e internacionais. Então, todo esse apanhado não só da autoavaliação, mas também quanto à avaliação externa, estão lá no relatório de autoavaliação. E consulta. Então, consulta, não sei se vocês já ouviram falar da nossa consulta à comunidade acadêmica, espero que sim, né? Ela está, por acaso, aberta nesse momento, até o final do mês a gente está aí coletando respostas. Esses são os resultados de vocês na última consulta, né? Então, foram 331 respostas que obtivemos aí da FCTS, sendo a maioria aí dos discentes, 273, 50 docentes e apenas 8 técnicos que responderam à consulta, né? E aí, do universo de 5.000, né, a gente tem aí, até que não está tão, assim, né, em comparação a outras unidades, está até expressivo o número, principalmente de discentes e docentes. E a ideia, né, é ter essa percepção da comunidade. Então, quanto mais respostas a gente tiver, né, mais representativas serão os resultados. Então, por isso que a gente sempre pede para que todos respondam, né? E a gente está conseguindo isso com um pouco mais de sucesso nos últimos anos, porque colocamos até no SIGA, né? Tem no SIGA e tem no SIG-RH agora. Então, assim que ou o servidor ou o discente acessa, né, um desses sistemas, vai aparecer lá uma mensagem meio chata às vezes, né, se a pessoa não quiser responder, para responder, né? Então, graças a isso, a gente conseguiu aumentar aí também o número de respostas. Porque a ideia é que seja um instrumento utilizável, né? No sentido de que
isso represente a unidade de cada um, né? Ou, no mínimo, represente uma percepção fidedigna da UNB. Então, vendo aqui, a gente destacou, né, só alguns pontos, o relatório completo está disponível lá no site da CPA, tem muitas informações, que é um questionário até grande, né? Mas destacando alguns pontos apenas da FCTS especificamente, aí questão de infraestrutura, por exemplo, vocês tiveram avaliações positivas no quesito de limpeza das áreas verdes e limpeza das áreas de convivência. Então, grande maioria aí, mais de 92% dos respondentes da FCTE avaliaram positivamente esses dois aspectos de infraestrutura. Já na de avaliação negativa, né, a gente teve ali que a rede UNB Wireless e o restaurante universitário foram ali um ponto fraco, né, nesse sentido de uma avaliação menos positiva. Aí, claro, né, a questão de rede UNB Wireless não é algo muito fácil, né, de se resolver, né, de ser algo que pode, né, ter uma ação imediata. Imagino também com relação ao restaurante universitário, né, tem várias questões aí incluídas, né, embutidas nessa avaliação do restaurante universitário, mas já é um indicativo para vocês do que pode ou não ser feito, né? Talvez uma pesquisa mais qualitativa com os estudantes daí, né? Uma, uma coisa mais específica, né? Aí dentro do FCTE para tentar descobrir o porquê dessa percepção mais negativa nesses itens. Mas aí, como comentei, são só, né, a gente destacou alguns pontos, né, mas tem vários outros no relatório que a gente convida vocês a conhecerem, né, se apropriarem. E uma das perguntas que a gente faz é justamente sobre o conhecimento da CPA por parte da comunidade. Então, nós temos o agregado da UNB, né, que está aqui à esquerda, e temos o agregado da FCTS. Então, de forma geral, os discentes desconhecem a CPA, né? Na UNB, 85% dos discentes responderam, disseram que não conhecem a CPA, o que já é bem diferente aqui no caso de vocês. É até, assim, fiquei um pouco chocado aqui, porque 85, na verdade é o contrário, 85% dos discentes de vocês disseram conhecer a CPA. Então, acho que a representatividade da CPA, né, aí na FCTS está muito boa. O pessoal está conhecendo. Muito bom isso, muito diferente. Primeira vez que eu vejo isso, na verdade. Nem tinha reparado nesse dado, nessa diferença. No quesito dos docentes. Então, dos docentes, no geral, da UNB, a maioria conhece, né? 3/4 aí dos docentes da UNB conhecem CPA. E na FCTS é maior ainda, 82% dos docentes conhecem. E dos técnicos, 68% geral da UNB e 75%, então 3/4 aí dos técnicos respondentes, também disseram conhecer a CPA. Então, acho que nesse quesito vocês estão muito bem, porque, especialmente nos discentes, a gente vê que, só olhando para a média da UNB, né, a gente vê como é diferente realmente essa questão, né? É, ok. Então, né, a gente deu esse apanhado aí da consulta, dos itens ali da CPA, e nosso objetivo também é falar um pouquinho sobre os indicadores de qualidade da educação superior, né? Passar um pouco de conceitos, metodologias, para, né, para socializar isso, mostrar que a avaliação da graduação não está desvinculada da pós-graduação, né? Isso eu acho que é algo muito importante de se dizer, de se saber, né? Porque está tudo conectado pelos indicadores de qualidade da educação superior. Então, nosso objetivo é trazer esse conhecimento, né? Trazer essa informação para que fique mais claro, né? Quando a gente for falar de indicadores de qualidade da educação superior. Então, começando pelo ENAD, a gente teve aí uma mudança significativa no ENAD, né? Desde o ano passado, ele, né, teve uma reformulação e o ano passado foi o ENAD das licenciaturas. Em 2024, nós tivemos o ENAD das licenciaturas, apenas as licenciaturas fizeram o ENAD. E com isso também o INEP estipulou um novo ciclo avaliativo. Então, a partir de 2025, nós vamos ter uma mudança aí na avaliação do ENAD, né? Então, tinha um ciclo específico,
com áreas, né? Todo ano que era seguir o ciclo dos sinais, né? E agora ele mudou um pouquinho no sentido, especialmente, de que todo ano vai ter avaliação das licenciaturas. Então, a parte de educação, né? Esse educação aí é a área Cine Educação. Então, o que que tem nessa área Cine Educação? Basicamente todas as licenciaturas. Então, todo ano vai ter ENAD das licenciaturas, né? E vai ter, continuar aí um ciclo do ENAD do bacharelato. Então, essa primeira mudança, né? Assim, não está ainda muito claro como que o INEP vai fazer especificamente, né? Agora que mudou essa dinâmica, no sentido do item, né? Das provas e tal, mas já tem aí esse novo ciclo já certo. E o que que tem? O ENAD é um instrumento bem completo, né? E dentro dele tem alguns processos avaliativos. Então, os mais conhecidos, né? E os obrigatórios seriam a prova teórica. Agora tem também a prova prática, né? A prova de prática, que cabe apenas às licenciaturas. E o questionário do estudante, que é onde tem os estudantes fazem ali a caracterização do perfil deles, do perfil acadêmico e das percepções que eles têm do curso, certo? Então, além disso, ainda tem toda a parte de questionário de coordenador e toda a parte de questionário de avaliação da prática, que é novo, né? E vai ser aí apenas para a licenciatura, mas eles estão ampliando bastante essa avaliação com relação ao ENAD. E a gente vai ver que o ENAD já é um instrumento extremamente importante no âmbito dos indicadores de qualidade, né? Porque ele influencia o CPC, que influencia o GC, então está tudo conectado e é interessante que a gente, né, tenha um conhecimento mais aprofundado especialmente do ENAD, porque o peso dele no sistema como um todo é muito grande. E algo comum, né? Algo de prática é feito em todos os conceitos. Então, a gente está falando aqui não só de ENAD, mas do CPC, do IDD, do CC e do IGC, né? Várias letrinhas. Então, em todos esses conceitos, o INEP faz uma padronização da nota. Então, cada um desses conceitos vai ter uma nota contínua, né? Que eles chamam de índice contínuo. Então, o CPC, né, o ENAD, por exemplo, vai ser uma nota de 3,5. Aí, dada essa nota de 3,5, eles vão normalizar, né, padronizar isso para uma faixa. Então, isso acontece em todos os conceitos e isso também dá uma sinalização para a gente, no caso, né, em cada curso, de o que que a gente pode fazer ou não para melhorar, né, para trocar de faixa. Então, se a gente está ali ou muito perto do limite inferior ou muito perto do limite superior, então já é algo que a gente ou precisa estar mais atento, né, para não mudar de faixa, cair de faixa, ou uma oportunidade de subir de faixa. Nós tivemos isso com o IGC da UNB. O IGC da UNB em 2019, 2018, se eu não me engano, ele ficou ali na faixa 4, mas o valor contínuo dele era 3,940. Então faltava 5 centésimos para a gente mudar de faixa. Então imagina como é frustrante, né? A gente não conseguir, às vezes, mexer com isso, né? Não ter muita margem de manobra mesmo para isso, né? Então, por isso que é interessante saber e tentar aí fazer essa, não só comunicação, mas também essa disseminação, né, de como que isso funciona. Então, tem a nota contínua e tem as faixas, que é o que é geralmente divulgado para a mídia. Então, não importava se a UNB tinha 3,94, quando, na verdade, o conceito IGC era 4, né? Então, a nossa percepção externa já diminuía devido ao valor menor do IGC, né? Sendo que, na verdade, na prática, a diferença era de quase nada. Mas é o que a gente está sujeito, né, no sistema. Então, tem toda a parte, né? O ENAD é um grande instrumento, e dentro do ENAD vai ter o conceito ENAD. Aí o conceito ENAD é baseado na prova teórica que os alunos fazem, e vai ter um peso ali de 25% para os itens de formação geral e de 75% para
os componentes específicos. Então, esse conceito ENAD depois vai ser usado lá para o IDD, por exemplo, que é já falando aqui do IDD. Então, o IDD é o indicador de diferença entre desempenhos observado e esperado. Ele tem algumas regrinhas no sentido de precisar que pelo menos 20% do total de estudantes que está habilitado para participar do ENAD esteja disponível, né? Tenha essa relação aí de pelo menos 20% que fez ENAD e que tá também e que fez também o Enem. Então precisa desse vínculo aí, justamente porque ele faz essa comparação entre o ENAD e o Enem, né? No momento que eles entram, os nossos alunos entram, depois no momento que eles saem. E precisa também de pelo menos dois estudantes com dados válidos, porque, né, não vai divulgar a nota de apenas um estudante. Eles não fazem isso. Então, não o nosso, né, mas o IDD de forma geral é calculado aí como essa diferença entre o desempenho observado, que seria a nota lá do ENAD, né, ao fim do curso, eles vão fazer o ENAD e tem a nota específica, e aí entra a parte do desempenho esperado. O que é esse desempenho esperado? Esse desempenho esperado, é uma estimativa de como o aluno deveria performar com base na nota de ingresso dele lá no Enem. Então, né, eles fazem essa relação entre a nota lá do Enem e a nota específica do ENAD. Qual o problema para o UNB disso? Então, isso é algo que acontece, né? Em, to- em todos não, né? Mas na maioria dos cursos da UNB nós temos esse problema. Por quê? Porque nossos alunos já entram muito preparados. Então já entram com uma nota do Enem alta, né? A concorrência é alta, a nota do Enem acaba sendo mais alta também. E aí esse suposto desempenho que deveria ser medido entre a diferença do Enem e do ENAD não aparece tanto, justamente porque ele já entrou num nível mais elevado, né? Nossos alunos já têm um nível mais elevado. Então, o IDD para o NB, especificamente, tem esse viés de não conseguir capturar esse avanço, né? Esse aumento do desempenho esperado do aluno. Então, nós temos um problema com isso. Infelizmente, não é algo que nós possamos resolver, né? Porque é uma metodologia do INEP, né? Mas já é algo que a gente está ciente, que a gente até já comunicou, né? Essa insatisfação ao INEP. Mas, assim, infelizmente, não tem muito o que ser feito mesmo, né? E o CPC, acho que, né, o CPC é o mais conhecido aí dos indicadores de qualidade. Ele é uma. Deixa eu até avançar aqui. Ele é composto de vários indicadores, né? E a gente pegar, né, assim, agrupar de forma mais macro o que que o CPC tem, seria mais ENAD. Então, porque o que que tem lá no CPC? A gente pega a nota dos concluintes no ENAD, que tem peso de 20%, né? Então, a nota final lá dos nossos alunos, dos nossos egressos que formaram. Tem a nota do IDD, então, né, mais uma vez, o ENAD, que está ali dentro da nota do IDD, né, é ENEM e ENAD, então 35% para esse IDD. No caso de não ter IDD, então ele vai considerar só a nota do ENAD, né? Porque pode ser, dependendo do curso, né? Às vezes é um curso novo, às vezes não tem, né, muitos concluintes, não vai ter IDD, então vai ter ali, o peso todo vai para a nota do concluinte no ENAD. Então isso já se torna 55% da nota do CPC. Muita coisa. E tem também a parte do questionário do estudante, que também é do ENAD. Então, 15% da nota está também, mais uma vez, relacionada ao ENAD. O restante, 30%, vem das notas de corpo docente. Então, proporção de mestres, proporção de doutores e nota de regime de trabalho, que, no geral, nós, o UNB, vamos super bem, né? A gente tem um percentual de doutores altíssimo, acho que é mais de 92, 93%, né, no geral. E nossa nota de regime de trabalho também é muito boa, porque a gente tem a maioria dos professores como dedicação exclusiva, né? Então, isso também é visto de forma positiva pelo INEP. Então, não temos problema aí no corpo docente, mas aí quando a gente chega
né, no ENAD, especificamente ali no questionário do estudante, no IDD, a gente pode ter algumas, não problemas exatamente, né, mas a gente vai ter uma nota talvez menor justamente porque não houve uma conscientização, né, toda essa parte, por exemplo, do questionário discente. A gente já viu algumas unidades que têm ações com relação a isso. Então, todo ano, né, antes do ENAD acontecer, a coordenação ou a direção, enfim, senta com os alunos, né, explica para eles como é que vai ser o ENAD, como é que funciona essa parte do questionário de percepção, né, para tentar conscientizar de que o questionário de percepção não vai ajudar o curso a melhorar especificamente, né? Assim, não é o papel do INEP fazer isso. É o papel da instituição, é o papel do curso, é o papel da unidade. Então, os pontos, né, que devem ser melhorados devem ser comunicados internamente, né, e não no questionário, porque isso vai ter uma repercussão negativa na nota do curso. E quanto pior a nota do curso, né, pior toda a questão de até empregabilidade, né, de acesso ao curso, né, interesse pelo curso. Então, é algo que pode ser trabalhado, né, junto aos estudantes, justamente para que eles entendam que o questionário de estudante não é exatamente para isso, né? Então, o peso, né, do ENAD, de forma geral, é muito grande para o CCC e para o IDD também, como a gente viu. E, por fim, temos o CC, o conceito de curso. É quando vem a visita em loco, então vai ter alguns cursos que é obrigatório, né? Não tem como fugir do CC, tem que ter CC, por exemplo, enfermagem, né? De vocês, né? Tem que ter. A gente estava na medicina, então medicina também é obrigatório, não tem opção. Mas nos casos que não é obrigatório, se o CPC do curso for menor que 3, então aí você vai ter que ter a visita em loco para verificar as condições do curso, né? Então, pode acontecer esses casos. Tem caso de curso novo também, todos os cursos novos têm que passar pela visita em loco. E casos de reconhecimento e renovação de reconhecimento também não tem opção, tem que vir uma visita em loco para fazer a avaliação e gerar aí esse conceito de curso. E, e por fim, o IGC. Então, já comentei um pouquinho, né, que é nosso indicador geral da UNB. Então, né, o índice de qualidade da UNB, o IGC varia aí de 1 a 5, nós estamos atualmente com o IGC 5, né, já faz alguns anos, apesar aí das dificuldades quando a gente fala de IGC contínuo e IGC faixa, então passamos por isso, e o importante, né, de ser falado no IGC é que ele conta tanto com a avaliação da graduação, que é o que a gente está vendo, mas também da avaliação da pós-graduação, então tem um peso igualmente importante porque é utilizado o número de alunos, né, matriculados, tanto do mestrado quanto do doutorado, e a nota de cada um dos programas. Então, quanto melhor a nota, quanto melhor o programa, né, e quanto mais matriculados esses programas tiverem, melhor vai ser o nosso desempenho no IGC. Certo? E a mesma coisa para a graduação. Na graduação, nós temos o número de matriculados, no caso da graduação especificamente, é considerado a média do último triênio, por quê? Porque a gente está falando de ciclo, né, de sinais, então a cada 3 anos todos os cursos são avaliados, então por isso que é feita a média dos 3 últimos anos para que todos os cursos, né, façam parte do IGC, né, componham o cálculo do IGC da instituição. Então pega aí os últimos 3 anos, número de matriculados e a nota, né, o CPC desses cursos, e a parte de pós-graduação com mestrado e doutorados. Então, tem uma importância, a pós-graduação tem uma importância igual da graduação quando a gente está falando do IGC, né? Não são coisas dissociadas, não são coisas que não conversam, conversam muito e têm um impacto direto lá no IGC, certo? É isso, terminei minha parte, passar para a Júnia continuar, aí ela vai falar um pouquinho dos indicadores específicos da unidade de vocês. Obrigado. Obrigada, Gui. Bom dia, pessoal. Eu vou assumir a partir de agora. E aí,
uma das coisas importantes, a gente traz normalmente, dentro do possível, uma visão para a unidade. Por quê? Porque os cursos tendem a compartilhar infraestrutura, muitos professores vão oferecer disciplinas para mais do que recebem alunos de outros cursos, né? Então, é interessante que a gente olhe tanto no macro quanto indo para o micro, né? Que aí já é mais o que o NDE consegue fazer muito melhor, coordenação de curso, né? A gente aqui nós somos uma equipe de 10 pessoas mais ou menos, e a gente não conseguiria entrar no detalhe dos cursos, né? Professora Isabel, teremos sim um momento de perguntas no final da apresentação, tá? Aí, se puder dar uma notada, a gente, no final da apresentação, abre espaço para tirar dúvidas, esclarecer, enfim. Então, seguindo aqui, quando a gente olha os conceitos, né, o conceito faixa dos cursos da faculdade, nós vemos que, assim como esperado, como o Gui explicou, alguns cursos, deixa eu ligar aqui só um minutinho, aqui. Muitos cursos estão aqui com nota 3, né, no IDD, que é o resultado que o Gui colocou, que é comum aqui na universidade, tá? A maioria dos... Eu acho que a gente não tem nenhum curso com IDD 5, né, Gui? Eu não me Se lembro de tiver nunca ter um ou visto o dois, curso. muito, Eu muito não me raro. lembro de cabeça aqui. A maioria dos nossos cursos tem mesmo esse DD3, justamente por essa questão dos nossos alunos já entrarem com uma nota do Enem muito alta, né? E alguns cursos conseguem o 4, mas não é o comum, né? Saúde coletiva e terapia ocupacional não tem os dados, porque são 2 cursos que não fazem ENAD. Então, a gente não vai ter os dados referentes ao ENAD, apenas do conceito de curso, né? E o que a gente pode, aqui para frente, só para explorar com vocês, quando o Gui comentou lá do conceito faixa e o conceito contínuo, a importância para a gente aqui no âmbito da universidade, né? Usualmente a gente se preocupa muito em estudar o contínuo, porque são essas pequenas mudanças que impactam no nosso desempenho. E ali, quando a gente pega e abre a planilha de microdados que o INEP disponibiliza para os cursos, a gente consegue ver aonde e qual o desempenho que a gente está tendo e aonde a gente tem uma margem, de repente, não só margem, mas também braço, né? Porque existem algumas coisas que, como uma universidade pública, a gente não vai conseguir trabalhar tão bem. Por exemplo, reformas muito grandes exigem um recurso que muitas vezes a gente precisa esperar anos para conseguir, né? Mas já no caso de algumas coisas, como o questionário ENAD, que o Guilherme colocou, a gente consegue verificar se de repente tem ou no questionário a gente está tendo um desempenho que poderia ser melhor, e aí começar a ter uma ação com os alunos para trabalhar esses aspectos, né? Então, é isso que a gente quer no âmbito do curso estar de olho, essas variações aqui internas. A gente vê que nos cursos da faculdade, enfermagem, farmácia dos que fazem ENAD, né? Nós tivemos uma leve queda no último CPC de 2019. É suave, ainda não representa um risco de cair na faixa, né? Mas a gente poderia dar uma verificada do que está acontecendo, tá? Dar uma explorada ali nos microdados e verificar aonde que a gente está tendo dificuldade nos cursos. Caso vocês precisem de orientação, alguma ajuda, a diretoria está à disposição para orientar vocês, tá? Nesse aspecto. E aí, aqui seguindo, acho que isso aqui tá... Ah, tá. A gente vai dar uma explorada aqui, aqui no âmbito da diretoria, nós fizemos um estudo aprofundando, dando um primeiro olhar. Foi um primeiro olhar no resultado do questionário do estudante ali do ENAD, tá? Como ele representa 15% do CPC, é um peso significativo. São vários itens ali dentro que estão na escala Likert, né? De discordo totalmente a concordo totalmente. Então, é uma escala de percepção do aluno. Então, a gente tem que conversar com o aluno e trabalhar com o aluno, porque não é um critério objetivo, né? E aí a gente tem essa possibilidade de monitoramento. Destaco aqui que a gente está olhando o ENAD de 2019, que é o último ENAD dos cursos, tá? Então, eu vou falar com vocês apenas de um dos quadros aqui, para a gente não demorar muito, mas, por exemplo, eu vou pular aqui para esse, que é o item 40, em que a gente vê que
os alunos têm cerca aqui de 30%, especialmente no curso de enfermagem e de fisioterapia, cerca de 30% dos alunos têm uma percepção um pouco negativa sobre a oferta de oportunidades, para que eles superem essas dificuldades relacionadas ao processo de formação, né, no curso. E aí seria interessante para a unidade verificar o que está acontecendo, por que tantos alunos estão tendo essa percepção, qual a questão interna que pode estar acontecendo, que é diferente, por exemplo, desse primeiro slide aqui, onde a gente vê no item 28 que, quando eles falam dos conteúdos abordados nas disciplinas do curso, favorecer uma atuação nos estágios ou atividade de iniciação profissional, a percepção é absolutamente positiva do curso. Então, nós temos aqui, acho que o curso com uma percepção menos assim, mas bem pouquinho, nenhum deles chega a 10% de percepção negativa, todos os outros estão no espectro positivo, né, de percepção. Então, esse é o olhar que a gente está sugerindo, né, que seja analisado se debruçando em cima desses resultados dos questionários, que são disponibilizados também lá no microdados do INEP, tá? Seguindo aqui para frente, a gente tem aqui na apresentação, essa apresentação vai ser enviada para vocês após aqui, tá? Vai levar mais ou menos umas 2 semanas, porque a gente UPA também vai subir o vídeo no canal do YouTube, então caso vocês queiram divulgar internamente para os outros docentes, para representação discente, enfim, tá? Em seguida, tem um estudo que a gente está demonstrando para vocês, que são de indicadores de fluxo da educação superior, tá? Especificamente para ter um olhar sobre a evasão nos cursos de graduação da UNB, comparando com a mesma área em outras instituições de educação superior federal, tá? Esses dados também são disponibilizados lá no INEP. O INEP disponibiliza em coortes de 10 anos, se eu não me engano. A gente filtrou os dados para uma coorte menor, aqui de 6 anos, então de 2016 a 2022, e a ideia aqui é comparar as nossas taxas com a mesma área, os mesmos cursos, né? O mesmo curso em outras instituições. Então, por exemplo, quando a gente olha aqui o curso de enfermagem, a gente vê que o curso de enfermagem, nesse mesmo período de 2016 a 2022, teve uma taxa de permanência bem menor do que outros cursos, tá? Comparando com o mesmo nível, instituições federais de ensino. Só que nós tivemos uma taxa de desistência acumulada um pouco maior também, então 33% para as demais unidades e 41% aqui para o curso de enfermagem aqui da UNB. E nós temos uma taxa de conclusão um pouco maior também que outras universidades, tá? Então, esses dados aqui vão nos ajudar ali no âmbito do NDE, da coordenação de curso, né? Verificar talvez algum aspecto que precise ser melhorado ou que a gente precisa se aprofundar. Eu acho que, deixa eu verificar aqui do que eu me lembro dos dados, tem um curso que tem uma taxa de conclusão menor. Por exemplo, aqui o curso de terapia ocupacional está com uma taxa de conclusão acumulada um pouco menor nesse mesmo período, porém, uma taxa de desistência maior. Então, talvez verificar se a gente está tendo perda porque é curso trampolim ou porque os alunos estão indo para o mercado de trabalho. Não, se bem que terapia ocupacional precisa ter o diploma para atuar no mercado de trabalho, é que tem alguns cursos que não precisam, né? Eles conseguem atuar sem ter o diploma e acaba tendo uma taxa de evasão alta na universidade. Não é o caso de terapia ocupacional. Então, assim, verificar o que está acontecendo. O curso de saúde coletiva também está com uma taxa de desistência maior do que as demais universidades, né? Então, isso daqui é mais para a gente ter uma noção de média, de onde a gente está localizado ali no meio das outras instituições, tá? Lembrando que a gente comparou com as outras instituições globalmente, a gente não filtrou, por exemplo, instituições que têm nota maior que a gente, ou com cursos com conceito melhores, a gente não fez esse tipo de filtro, mas é possível ser feito, tá? Seguindo em frente, nós fazemos já alguns anos, 9 ou 10 anos, enfim, uns 9 ou 10 anos, a pesquisa de egressos está disponível no site Avaliação, tá? Avaliação.unb. É uma pesquisa de egressos que nós fazemos por curso, então nós cruzamos os dados da base da RAIS, nesse caso específico aqui, a RAIS de 2021, que é a última que nós recebemos do governo, e com o SIGRA, nós cruzamos por CPF, tá? Com os alunos. Então,
nessa base da RAIS, a gente encontrou 3.600 egressos da Universidade de Brasília, não especificamente do curso, tá? E nós temos esse estudo para graduação e pós-graduação, então pode ser apresentado para os dois. Vou trabalhar aqui com o primeiro curso, né? Um curso de enfermagem. Esse daqui é um resumo, tem bem mais, essa tabela é bem maior, mas ficaria legível aqui na apresentação, trazer para vocês. E aqui nós temos, para ter uma ideia, distribuição de remuneração mensal média dos formados por profissão. Então, qual a profissão que eles estão ocupando após se formarem no curso de enfermagem? Então, nós vemos que a maioria das pessoas estão atuando como enfermeiros, 171 formados foram localizados atuando como enfermeiros. Um adendo, esse estudo ele só consegue registrar as pessoas que estavam empregadas formalmente naquele ano, tá? Então, nós não temos registro, a gente não consegue rastrear MEI, CNPJ, empresas, pessoas autônomas, enfim, a gente não consegue identificar outros perfis, tá? Técnicos de enfermagem, então, tem enfermeiro que está atuando como técnico de enfermagem, e aqui a gente tem o salário médio, né? Cabo bombeiro militar. Curiosamente, acho que é no próximo, deixa eu ver. Isso, aqui a gente vê que, como é um perfil da Universidade de Brasília, quando a gente olha por CNAE, a gente vê que tem muitas pessoas que estão atuando na administração pública, tá? Também encontramos 24 egressos do curso de enfermagem em saúde humana e serviços sociais, e a gente sempre tem esse padrão de mostrar o desvio padrão e a remuneração média desses profissionais pós-formação, tá? Nós vamos ter lá no nosso relatório distribuição e localização pelos estados, egresso e, eu não sei se egressos e quem não foi egresso do curso, né, quem desistiu do curso, enfim, tem vários estudos que são bem interessantes para o NDE, para atualização da questão de mercado de trabalho, por exemplo, demonstrar como está sendo esses alunos no ambiente. Se fizer barulho, gente, eu peço desculpa, está tendo uma obra aqui em cima, tá? Seguindo aqui, nós também conseguimos nessa tabela, verificar como é que está o tipo de vínculo dos nossos egressos. Nós vemos que a maioria está como CLT, está trabalhando nas unidades privadas, né, em atividades privadas, ONGs, enfim, de qualquer maneira, por carteira assinada. Temos uma boa quantidade de pessoas aqui no serviço público efetivo, né, concursados, temos no temporário e pessoas trabalhando temporárias mesmo. Mas já é um quadro bem menor, né, de pessoas nesse tipo de vínculo empregatício. E aqui é só um exemplo, o relatório é bem maior e tem vários outros tipos de informações, tá? Nós também demonstrando esse gráfico de como é a tabela. O que a gente espera usualmente, acho que teve poucas vezes em que a gente encontrou um gráfico diferente, é que o salário das pessoas que se formaram recentemente seja menor do que aqueles que se formaram há mais tempo. Essa é a nossa curva mais ou menos esperada aqui dessa formação. Alguns cursos, acho que não é o caso, pelo que eu me lembro quando eu organizei aqui, não é o caso dos cursos da Faculdade de Ciências, uma curva diferente. Farmácia segue a mesma estrutura, então nós temos aqui uma diferença salarial significativa entre pessoas que estão formadas há mais tempo e as que acabaram de se formar. Fisioterapia também. Só um momentinho que travou aqui para mim. Travou para mim, não está querendo ir. No curso de fonoaudiologia, a gente tem uma amostra menor, então a gente tem aí uma curva um pouco mais estranha, tá? Mas com o passar do tempo ela deve se regularizar também, em breve. E saúde coletiva também já se organizando e seguindo o mesmo padrão, tá? Então, convido vocês a visitarem ali o site, a avaliação, e baixarem esses arquivos, tanto da graduação, aqui eu só trouxe da graduação, tá? Mas tem esse estudo também para pós-graduação dos cursos. E terapia ocupacional. Só um minutinho. Aqui. Já temos mais formados, então a gente já consegue ter uma curva mais normalizada. O relatório de avaliação, esse aqui é um outro estudo que a gente fez. Essa versão aqui foi enviada para os coordenadores de curso há alguns anos, acho que em 2022. Foi 2022, Gui, você lembra? Acho que foi 2022. Acho Então, que sim. se algum coordenador de curso entrou depois, pode dar uma verificada se encontra o SEI. A gente está atualizando esse estudo agora, então, em breve, esse ano, a gente deve enviar novamente com os dados dos últimos ciclos, né?
Mas aqui a nossa ideia tanto foi analisar a evolução do CPC, contínuos e faixa, né? Como nos relatórios, analisar com mais profundidade, qualitativamente, os relatórios de avaliação em loco e o que foi dito pelos avaliadores. Nosso olhar, novamente, foi mais para a unidade, então, pensando no que pode beneficiar a unidade como um todo, e não tanto com um olhar específico dentro dos cursos, que isso é uma coisa que o NDE e a coordenação de curso vai conseguir fazer melhor, né? Uma observação, quando a gente analisou aqui os dados, a gente deve ficar mais preocupado com aquilo que caiu em nota 1 e 2, porque significa que está insuficiente, né, de acordo com a visão dos avaliadores. Normalmente não. A orientação do INEP é que nota 3 é quando você atinge o que é esperado do curso, nota 4 você está um pouco acima da média, né, você tem coisas que os cursos normalmente não apresentam, nota 5 você tem inovação, excepcionalidade, algum equipamento, alguma metodologia, enfim, elementos que são diferenciados, né? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com as notas quando elas caem em nota 2 ou nota 1, porque significa que a gente tem um problema ali naquele questionário. Lembrando, esses questionários são de 2014, exceto para o curso de terapia ocupacional e fisioterapia, se eu não me engano, fisioterapia acho que teve visita em loco 2023, ou foi fisioterapia ou fonoaudiologia, já vou chegar lá. Só um minutinho. Aqui. No curso de fonoaudiologia foi visitado em 2017 e o de terapia ocupacional em 2023. Então, eles têm dados mais recentes, tá? Quando a gente fala aqui um aglomerado do que foi dito nessas avaliações de 2024, 2017 e 2023, o que a gente verifica? Que os avaliadores pediram a revisão do PPC nos quesitos estrutura curricular e TCC, né, e perfil do egresso. Então, a gente já tem aqui, mostrou para vocês um estudo de perfil do egresso que pode auxiliar, se não houve. Eu sei que o DEG fez uma força-tarefa para atualização dos PPCs, então isso já pode ter sido atendido pelos cursos da faculdade, mas se não tiverem, o DEG faz esse trabalho de auxiliar na elaboração, na revisão do PPC, né, para que ele atenda todos os pré-requisitos do INEP. A questão do apoio ao discente recebeu bastante críticas por vários avaliadores. Pode ser que vocês, novamente, muitas dessas avaliações são de 2014, pode já ter sido corrigido, tá? Mas é bom prestar um cuidado, ter um olhar mais atento a essa questão. Atentar para a reserva de lugar para atendimento aos alunos, porque muitos lugares não tinham, alguns cursos não tinham uma reserva de lugar, um lugar reservado para atendimento do aluno pelo coordenador, tá? Isso pode ter sido resolvido com as reformas que a universidade recebeu recentemente. A bibliografia básica e complementar teve a crítica de terem muitos livros desatualizados ou em número insuficiente na biblioteca. Então, verificar, participar daqueles editais da biblioteca para atualização da bibliografia complementar. Não há assinaturas de periódico. Isso já foi resolvido, a UNB hoje tem assinatura, né? E acessibilidade, tinham várias questões de acessibilidade para os alunos no âmbito da infraestrutura do curso, tá? Então, atentar para essas questões. O relatório vai estar mais detalhado do que aqui, enfim. Outra questão que nós fazemos uma análise é dos docentes inseridos na pós-graduação. Por quê? Porque, como os cursos de saúde, muitos deles são visitados em loco obrigatoriamente, uma das questões é sobre produção docente. E os professores que estão inseridos em pelo menos um PPG, costumam ter mais publicações por causa da exigência própria do PPC, né? E da CAPES. Então, o que a gente observou? Que nenhum dos professores, 55% dos professores da faculdade não está em nenhum programa. E seria interessante aumentar esse número de docentes em cursos de pós-graduação, né? E para aqueles que estão em 3 PPGs ou mais, a gente só verificar se eles não estão sobrecarregados em tanta pós-graduação, né? Esse gráfico aqui, essa tabela, ela se reflete normalmente aqui, que é o cursos, quando a gente observa fora aqui da faculdade, não foi a realidade da faculdade, cursos que a maioria dos professores não participam de PPGs, não costumam atingir a nota 5, o critério de nota 5 desse indicador, por exemplo. Não é o caso, o curso hoje, 59% dos docentes ali produzem mais de 9 publicações nos últimos anos, né, nos últimos 3 anos.
Então, nós temos um índice excelente na faculdade, confirmando que a gente já está vendo ali de desempenho em diversas outras análises. Aqui nós temos um estudo do IGC, que é um estudo que a gente fez 2 anos atrás, precisa ser atualizado porque ele fez, considerando o IGC de 2021, tá? 2021, isso, a gente precisa atualizar porque saíram as notas da CAPES, então a gente precisa fazer novamente esse estudo para verificar como que está o desempenho com a nota atualizada da CAPES, tá? Então, considerem isso, esse dado aqui é de 2021. O que a gente observa aqui? É aquela questão que o Gui trouxe, que o Guilherme trouxe, sobre a nota do curso, fugiu a palavra para mim, em relação ao número de matriculados. Então, um curso que tem a mesma nota que outros da mesma área, tá? Que no caso a gente está trabalhando. Então, por exemplo, o mestrado em Ciências e Tecnologias da Saúde, ele está com nota 4, estava com nota 4, eu não sei se aumentou, enfim. Mas o mesmo curso, mesma nota, nanociência e nanotecnologia, impacta menos, contribui menos ali no IGC do que o curso de Ciências e Tecnologias da Saúde, por exemplo, porque tem mais matriculados. Então, vejam que a gente está usando só essas 2 informações, né? E está verificando. A professora Isabel confirmou que aumentou para a nota 5. No novo estudo, isso já vai estar atualizado, né? Então, a gente está verificando essa relação, porque a nossa ideia é conversar com os cursos e verificar a possibilidade de aumentar um pouco o número de matrículas. Claro que isso depende de infraestrutura do curso, número de docentes, enfim, todas essas questões internas ali do curso, né? Mas que, se for possível, é interessante porque tem um impacto positivo ali no IGC da Universidade de Brasília. E melhorando o IGC da Universidade de Brasília, a gente sabe que vem mais recurso para a universidade, enfim. São o número de alunos ativos no SIGA, mas o que foi no censo de 2021, isso, no que foi declarado ali no censo de 2021. Então, a gente tem esse cálculo ali do IGC, o IGC puxa dados do censo. Então, é o que estava declarado no censo. Então, é aquele dado, não é o dado atual, é o dado do ano ali, tá? Em qual censo? Esse detalhe eu vou pedir para o Gui esclarecer. 2021, é o mesmo ano. É o mesmo ano? Então, a gente está Isso. falando do curso nota de 2021, IGC de 2021, impacto desse curso no mesmo censo, tá? Se tiver aumentado... Não, só rapidinho também, que como a gente está falando de mestrado e doutorado, então não é do censo especificamente, né? São dados da CAPES. Então, lá da Isso, são CAPES. que de 2017, né? Nesse caso desse estudo, então. Então, a gente está falando de 2021. 2017. Não, mas a CAPES era a nota de 2017. Não, a nota, né? Mas aí a gente Isso, sempre pegava os resultados mais recentes. isso. Então, não tinham só 50 matriculados em 2021? A gente teria que verificar. Eu vou anotar aqui e verificar. A gente vai anotar e verificar isso depois, tá, professora Isabel? Porque a gente puxa esses dados do microdados do censo. Então, a gente não somos nós que verificamos o número de matriculados, mas sim puxamos ali o que a CAPES nos entrega, tá? E no caso ali no IGC, né? Então, aqui a ideia era essa, mostrar para vocês. Esse estudo ainda não está pronto, porque ele está sendo atualizado agora com os dados de 2021. A gente vai fazer o relatório e publicar também no site. Assim que estiver pronto, a gente vai disponibilizar ele e avisar todos os coordenadores e unidades que ele está disponível. E aí nós temos para doutorado, mestrado e doutorado, para cada uma das áreas das pós-graduações, né? E educação física e mestrado e doutorado também, ok? Seguindo aqui, e já indo para o fim da nossa apresentação, nós temos queremos divulgar o GEDAI, que é a Unidade de Gestão Estratégica de Dados Acadêmicos e Institucionais. É um site em que tem diversos painéis que vocês podem interagir, pegar informações, né, sobre graduação, pós-graduação, extensão, recursos humanos, produção intelectual, utilizando como base o Scopus e a Lattes, né, e o Lattes. Então, nós queríamos divulgar aqui para que vocês conheçam. Ele funciona na base do... É BI, Gui?
Isso, E aí, né? tudo Então, vários vocês BIs. conseguem selecionar aqui. Vocês conseguem selecionar algumas informações e ter ali de forma dinâmica o resultado, tá? Você quer falar alguma coisa sobre o escritório, Gui, que você faz parte dele? Não, não, só para também divulgar a iniciativa, né? Porque, por exemplo, os dados são dados de graduação, de pós-graduação, né? Eles vêm direto lá do CIGA. Então, Uhum. estão sempre atualizados. Então, dá para vocês entrarem lá no painel, filtrar para FCTS, por exemplo, né? E já ter ali várias informações de perfil, de ingressos, né? Formados, enfim, já mais atualizado da unidade de vocês, de algum curso específico, enfim. Então, isso está disponível, está aberto lá para todo mundo. Só a parte de produção intelectual que não está aberto devido à sensibilidade dos dados, né? Que tem lá a produção dos professores, às vezes tem, né? Informações mais sensíveis de produção de números, né, especificamente, mas isso os coordenadores e diretores da unidade podem pedir o acesso se já não tiverem, né, porque, se eu não me engano, isso foi enviado para as coordenações. Certo. Bom, a gente está chegando aqui no final da apresentação. Como eu disse, a gente vai enviar essa apresentação, assim como o link da gravação para o YouTube, né? A gente vai subir, assim como também os links para o site avaliação. Deixa eu até compartilhar aqui para vocês rapidinho, aí eu já vou abrir para dúvidas, tá? Janela guia, janela aqui. Esse aqui que eu vou mostrar para vocês, acho que está mostrando? Tá, Esse aqui é o site avaliação, tá? Que a gente está convidando vocês a conhecerem. Então, aqui tem tanto a estrutura da DAI, mas o que mais nos interessa aqui hoje é, por exemplo, esses são os vários links de avaliação interna. Então, vocês conseguem acessar a pesquisa de egressos, anuário estatístico da universidade, avaliação das unidades, o resultado da consulta comunidade acadêmica, perfil dos estudantes e tudo isso, por exemplo, aqui na pesquisa de egresso, deixa eu ver se vai abrir. Aqui na pesquisa de egresso vocês vão vir, aqui vai abrir, tá? Então, os relatórios de graduação presencial, EAD a partir de 2021, relatórios de 2018 e 2018, doutorado e mestrado, né? Então, só para vocês saberem aonde vocês conseguem essas informações, tá? E também temos um encaminhamento para links externos que podem ser interessantes para vocês fazerem os estudos aí no âmbito da unidade, como os indicadores de fluxo da educação superior, resultados de TCU e rankings externos que a universidade participa, tá? Então, são esses dados. Pronto, eu vou parar de compartilhar. E aqui eu vou abrir para perguntas, tá? Para que a gente possa esclarecer as dúvidas que surgirem. A professora Juliana está com a mão levantada, eu vou passar a palavra para ela. Boa tarde a todos. Eu sou coordenadora do curso de fisioterapia e queria agradecer a vocês e parabenizar aí pela apresentação. Acho que fica bem claro, né? E acho que isso dá munição para a gente pesquisar aí, ter acesso a várias informações. Eu queria primeiro, no que o professor Guilherme falou, a questão de que a avaliação anual está na página do SIGA, e eu achei ótimo, porque por várias vezes eu passei direto nela, eu punha para depois, eu falei, eu não vou pôr para não aparecer, né? Porque como coordenadora a gente entra para fazer um monte de coisa, e ontem eu parei e falei, agora eu vou responder. coisa Então, aí boa. eu acho que foi ótimo estar ali, porque sempre que a gente entra, tá lembrando, e às vezes você recebe o e-mail num horário que você não consegue parar para responder e passa, né? Então, achei muito bom, queria parabenizá-los por isso. E a única pergunta que eu tenho mais assim é que, por exemplo, o curso de fisioterapia, ele passou pela avaliação do ENAD, se não me engano, 2023. E até hoje não tem resultado. Quando? Qual que é a previsão? Gente, isso é muito louco, porque assim, a gente fica numa ansiedade esperando ter um ano, quase um ano e meio que foi feita a prova, acho que foi em novembro de 23, e a gente fica super ansioso pelos resultados e nada. Tem previsão? Tem alguma coisa? Olha, professora, os resultados do censo, né, de 2023 saíram recentemente, faz acho que 2 meses. Então, só com os resultados do censo que eles fazem todo o resto, né, dos indicadores de qualidade da educação superior, né, inclusive a parte lá de docentes, né, que está no conceito CPC, né, está dentro, ele vem do censo,
Então, já está pronto, né, a parte do censo, só que aí, assim, não tem exatamente previsão de quando eles fazem. Eles demoram geralmente uns 3 a 6 meses para soltar depois que sai o Centro de Educação Superior. Então, infelizmente, não tem nada certo, não. E eu não lembro de ver nenhum comunicado também dizendo, né, do cronograma de liberação desses resultados, infelizmente. Mas Continuar tá esperando aí. mesmo, né? Uma hora Não tem sai. opção, exatamente. É. Não, porque daqui a pouco tem prova de novo e a gente não tem esse Pois resultado, é, né? exatamente, Mas tá exatamente. ótimo. Obrigada, viu? Imagina, Obrigada, obrigado professor. também. A professora Isabel tinha dito que tinha dúvida. Ah, mas eu acho que ela caiu. Ela não está online. Ixi, Não, ela tá assim, Ah, não, ela tá. A tá? professora Isabel está aqui, sim. Bom, se mais alguém tiver dúvidas, pode levantar a mão. June, Professora Guilherme, Laura. até que os demais se encorajam aí a tirar as dúvidas. Oi, Isabel, já vou passar para você, tá bom? Queria só agradecer vocês pela apresentação. Sempre é muito bom realmente ouvi-los falar, né? E em outros momentos a gente fez essa apresentação aqui presencial e ela é sempre muito interessante e traz para nós essas informações que, como a professora Juliana trouxe, precisam ser realmente trabalhados pela unidade. E os apontamentos que vocês trouxeram, muitos dos apontamentos que vocês trouxeram, né, principalmente, a gente está esperando o último ENAD, que aí a gente tem um número, os 4 cursos foram reavaliados nessa data que a professora Juliana comentou. Então, além dessa queda que vocês apresentaram, né, do penúltimo para o último que nós temos o resultado, a gente também vai poder ver essa evolução e a gente realmente está com vontade de ver essa evolução, porque a gente teve essa pequena queda que vocês mostraram, realmente quedas em conceito realmente para a nossa unidade, né? A gente vem conversando, pediu esse trabalho para os coordenadores, para as coordenações, para os grupos, né, para os colegiados, e isso vem nesse caminho. Como vocês disseram, a terapia ocupacional já passou para avaliação em loco. Aqui a gente tem, como eu disse para vocês no começo, a coordenadora adjunta da saúde coletiva que deve passar para avaliação em loco esse ano. A gente está esperando, né? Já tem tempo que nós estamos esperando, então a professora Flávia também está aqui e nós estamos tentando minimizar, né? Tentando resolver, principalmente por ter passado na avaliação em loco com a terapia ocupacional, que ela é em loco, mas ela foi à distância, né? Não sei como é o nome foi. da modalidade, acho que é à distância, não me lembro agora, mas nessa situação, que também foi uma novidade, acho que foi o segundo curso da UNB que teve esse processo, e a gente está entendendo que isso também vai acontecer agora com o nosso colegiado de saúde coletiva, e aí eu acho que isso, talvez, né, nesse processo de a gente ter passado em 23 pela avaliação dos nossos 4 cursos que fazem ENAD e do nosso curso que faz terapia, que não faz, mas que foi avaliado em loco, aquela pergunta do Guilherme do começo sobre o número de discentes que conhecem a CPA possa ter dado esse conhecimento maior, porque a gente fez, né, para essa última versão do ENAD e para a avaliação em loco da terapia ocupacional, um trabalho com os discentes, tentando trazer essa realidade realmente dos questionários, a importância deles irem fazerem a prova, preencherem, e se tem uma coisa que eu posso dizer para vocês, é que na Faculdade de Ciência, Tecnologia e Saúde, esses coordenadores realmente bancam e compram essa responsabilidade da gente instruí-los, né, da melhor forma possível, e aí a decisão deles fica a critério de cada um deles. Aqui a gente tem o Naubert, que é um aluno da farmácia, é um dos representantes do centro acadêmico, ele é extremamente participativo das ações de gestão, então fiquei feliz de vê-lo aqui. Naubert, já vou pedir para você passar para todos os demais centros acadêmicos a importância de, na hora da divulgação dos relatórios, na hora da divulgação desse material gravado aqui, que você passe para os demais centros acadêmicos para que a gente continue esse tipo de discussão. Então, foi interessante verificar que, pelo menos no relato, os discentes tinham esse conhecimento da CPA e de qual é a importância dela para a nossa faculdade, para a nossa unidade, né? E eu acho
por mais que pareça, né, eu acho que é bastante real mesmo. Os alunos estavam muito cientes dessa importância desse processo, por ser realmente esse momento maior da avaliação, né, do processo aí de avaliação desse tempo aí que a gente estava trabalhando nessa avaliação. Toda vez que vocês vêm apresentando os índices, a gente discute muito os índices, fica discutindo, a base desses índices servem para muitas coisas aqui na unidade, né? E a gente sempre fica nessa dúvida para entender todos eles. Hoje, para mim, fica cada vez mais claro, quanto mais vezes vocês conseguem trazer essas informações, mais claro fica para nós como eles compõem os dados que trabalham com todas as situações, inclusive a matriz do curso, então agradeço realmente. E aí agora a gente vai se organizar, não vou me delongar aqui para ouvir os professores, mas queria trazer essa fala mais geral da unidade nesse sentido, né, de trabalhar nesses dados de forma, acho que a proposta de vocês é interessante, né, de forma coletiva e sugerir, né, continuar sugerindo aos colegiados, junto com seus NDEs, principalmente, que discutam os específicos do curso. Aqui, olhando você, né, Guilherme, acho que na sua fala eu fui anotando algumas questões, você trouxe duas insatisfações maiores em relação ao avaliação dos cursos, né, de forma geral, o questionário de avaliação, que agora está aberto, reforçando aqueles que entraram depois. A questão da rede realmente é uma demanda grande, que os professores, os técnicos têm trazido, a gente fez uma melhoria no ano de 23, 24 desse processo, na tentativa de minimizar, mas ainda também a gente sabe que é um dos gargalos, e o RU, Naubert não me deixa aqui negar, né, a gente vem discutindo muito com os alunos, a gente vem discutindo muito com o decanato de assuntos comunitários na gestão anterior, agora a gente vai refazer essa discussão também na melhoria daquele espaço, na melhoria daquele processo. Então, por mais que tenha sido os destaques maiores aí dessa avaliação, do questionário de avaliação, são assuntos que a gente está tratando, são assuntos que os alunos já sabem conosco, e os professores também, porque a gente tem falado em relação à rede, em relação ao RU, são pautas sensíveis que a gente está tentando melhorar, mas a gente ainda sabe que tem que melhorar bastante. Então, acho que é só para deixar registrado isso, e passar para os demais, depois a gente pode, tem mais algumas coisas que eu anotei aqui, mas não são importantes, a gente pode conversar internamente, queria ouvir os demais. A professora Isabel já está com a mãozinha levantada, aí eu queria registrar, a maioria das pessoas aqui são professores, ex-coordenadores ou coordenadores atuais, depois, se for o caso, também a gente vai se apresentando, e a gente tem uma representação da Secretaria acadêmica de graduação, que é a Tamara também aqui. Tamara, por favor, também faça essa mesma solicitação do Naubert para a gente divulgar entre todos os técnicos também, tá bom? Obrigada, gente. Vou deixar com vocês aí a condução. Obrigado, Obrigada, professora. Professora Isabel. Oi, pessoal, vocês me ouvem? Sim. Tá um pouquinho baixo, mas sim. Melhorou um pouquinho? Tá um pouquinho abafado, Isabel. Infelizmente não tem muito o que melhorar aqui. Eu já tentei, mas até vi que você estava na sua sala, Laura, mas vamos lá. Eu estou aqui na UEP, mas se você quiser ir para lá, pode ir, tá bom? Então, gente, eu queria agradecer esse momento, ele foi extremamente oportuno, no momento em que a gente aqui na pós-graduação está gerando um relatório Sucupira, e foi falado aqui do JEDI. Eu tive na semana passada, ou retrasada, uma reunião com o decano de pós-graduação, e ele falou desse sistema, mas não apresentou, aí agora eu tive acesso, porque é uma das pessoas que eu ia perguntar. Enfim, eu estou falando aqui em termos, como coordenadora, né, do programa de pós-graduação de Ciência, Tecnologia e Saúde, mas também como docente. Então, eu vou perguntar primeiro uma pergunta de docente, tá bom? É vocês que ficam responsáveis por aquele questionário de avaliação que os alunos respondem no final da disciplina? Não. Não é vocês? Não. É o DEG, né? Porque tem uma pergunta lá que eu nunca... todas as perguntas quanto
mal anota, o aluno coloca, vai, tem uma pergunta que é o contrário, sabe? E aí cai a média, eu não entendi o que eles fizeram. Nossa. Tudo bem. Tá. Então, agora eu vou falar como coordenadora de pós, né? Assim, eu queria ter ouvido um pouco mais, né, sobre a avaliação da pós-graduação, já que eu estou nesse momento, né, de estar escrevendo um relatório. Aí vocês colocaram do Jedi, e eu quero mostrar uns exemplos. Eu entrei aqui agora, né, que agora eu tive um link, né, entrei e eu tenho umas dúvidas aqui. Primeiro, realmente não são só 50 alunos. No Sucupira, a gente acabou de consultar, em 2021 a gente tinha 59 alunos de doutorado e 58 de mestrado matriculado. Então, aquele gráfico lá não faz sentido, entendeu? Não são só 50. Isso aí, Não, com mas tava certeza, 50 e pouquinho, né? Que era, tá dividido entre mestrado e doutorado. dividido, mas a gente tinha mais de 100 matriculados. Aí foi isso, a gente tinha mais de 100 alunos matriculados nesse período. Tudo bem, para 2021 a nota estava correta mesmo, a gente só teve uma judicialização do processo de avaliação e a gente só ficou sabendo a nota em 2023, que aí a gente aumentou para 5. Mas o número de alunos matriculados não condiz com a realidade que estava informado no Sucupira. Então, esse é um ponto. Eu estou colocando isso, gente, porque assim, esses dados que vocês estão apresentando seriam muito importantes eu ter acesso ao relatório para eu colocar no Sucupira. Aliás, foi um dos pontos que o próprio decanato falou que era para a gente fazer uso, né? Então, assim, entra no GEDAI, pega os dados e coloca no relatório da quadrenal. Esse é um ponto. Mas, ok, eu queria mostrar o GEDAI aqui, se vocês me permitirem compartilhar a tela, por favor, tá? Ok. Vou compartilhar aqui. Vou jogar aqui. Isabel, tá gravado e vai ficar Tá, eu estou disponível para todo tentando mundo, não tem problema, né, colocar querida? uma tela específica que aqui eu estou em duas telas, aí vai jogar só a tela do Jedi. Perfeito. Vocês estão vendo agora a minha tela? Sim. Então tá, gente. Aí assim, ó. Primeiro, eu não entendi. Isso aqui é com vocês, então, preciso perguntar se é com vocês essa parte agora. A gente participa do Jedi, sim. Tá, então vamos lá. Essa classificação para área de conhecimento foi a partir de qual plataforma? Foi pelo É da CNPq? CAPES. Porque a gente não é multidisciplinar, a gente é interdisciplinar. Então, é uma sugestão de correção aí. E o interessante é que tem programas que, quando eu cliquei aqui para aparecer, eles não são classificados como multidisciplinar, eles são Biologia 3, Medicina 2, inclusive um que eu me doutorei, por isso que eu sabia disso, tá? Mas vamos falar especialmente do meu programa, que é o CPS. Quando eu olho aqui, vocês estão falando que tem 112 docentes permanentes no programa. Isso não é a realidade, entendeu? Nós só somos 33, assim, contando os colaboradores, sabe? Que seria aí o total. Eu não sei da onde veio esse quantitativo, tá entendendo? Aí é isso. Entendo. Tá Teria que ver os superestimado o dados. valor, tá? Uhum. Aí não é só aqui que eu vi a superestimação, não. Em disciplinas também. Vou mostrar aqui para vocês, tá? Aqui, ó. Aí eu venho aqui, Faculdade de Ceilândia, Ciência, Tecnologia e Saúde, 108 disciplinas. Nossa, nós só temos 5 disciplinas obrigatórias, entendeu? Também não corresponde à nossa realidade. E, gente, assim, foi uma recomendação do próprio decanato que a gente seguisse esse relatório para poder apresentar. Será que é possível revisar esses dados em tempo? Que a gente só tem até o final de março para enviar isso para a CAPES, entendeu? Não, dá sim, dá. Aí é isso, tá? Era Não, muito vou levar importante, isso. é extremamente relevante, porque aqui a gente vai mostrar para a CAPES que o programa, ele não, isso aqui é o planejamento estratégico. Isso vale muito ponto. E assim, agora vale ponto. Mas no próximo quadriênio vai valer ponto demais, vai representar tipo, quase a metade da nota. Então, assim, era uma coisa que realmente, assim, vocês não têm. Como coordenadora, graças a Deus, muito obrigada por vocês estarem mexendo com isso, entendeu? A minha sugestão aqui era que realmente sugestão para melhorias, porque não está batendo. Uhum. Mas a gente precisa disso. Tipo assim,
o programa só vai aumentar de nota porque isso aqui está acontecendo também, entendeu? É isso. Sim. A importância da ferramenta que vocês estão apresentando agora. Assim, é elogiar muito. E, assim, eu queria que vocês entendam mesmo como uma questão construtiva. A gente precisa disso bem para eu mostrar para a CAPES que o planejamento estratégico está acontecendo, entendeu? É isso, tá? Não, você tem razão, professora. A ideia é que essa ferramenta permita que vocês, né, se virem com o que for que seja necessário, né, de todos os aspectos acadêmicos, que a gente tem, né, a informação sobre isso. Então, tem que estar condizente com a realidade. Se não está, então a gente tem que ver qual é o problema aí, né? Então, não tem nenhum problema, não. A gente quer que isso esteja correto mesmo e vou levar isso lá para o grupo para rever, né? Do Talvez porquê uma que tem essa quantidade de alunos inconsistência. também. Aqui, 52 também não está condizente, não. A gente tem mais do que isso matriculado hoje, tá? A quantidade de alunos. Então, assim, realmente tem algum dado aí que não está batendo, entendeu? Aí só também fazendo um adendo nisso, né? Porque esses dados aí, eles são lá cadê? Das vereadores, sim. Agora eu não tenho certeza se eles são ou do CIGAR ou se é direto da CAPES. Agora estou Então, na uma dúvida. coisa conversa com a outra aqui para a gente. O que está, inclusive, a gente acabou de passar por esse processo de revisão aqui no programa. O que está no CIGAR está na CAPES. Assim, tá. Não tem como, Uhum, inclusive, a gente não pode ter informação divergente. Eu garanto para vocês que a gente não tem só isso matriculado também, tá? E eu perguntei para vocês sobre os arquivos, porque eu sei que o CIGAR tem um problema. Quando você coloca uhum, aqui o aluno trancado, ele não é considerado como ativo para o CIGAR, mas ele é um isso. aluno em curso para a CAPES, entendeu? E se Uhum, vocês estão usando esses dados, é um alerta que eu vou fazer. Eu tive um problema com isso essa semana, inclusive, tá? Aí é um alerta que eu estou fazendo. Ativo no CIGAR não quer dizer um aluno matriculado. Ele está não, trancado e, inclusive, para a CAPES, ele ainda continua sendo aluno, pois tá? é. Isso é também. E tem também ali, ó, professora, tem a seleção do semestre, tá? Talvez também se botando para o segundo semestre, talvez atualize aí as informações. Onde? Ó, ali em cima, à direita, onde está no filtro ali, aí. Eles, tá, deixa ele carregar aqui. É semestre 1 e semestre 2. Tá, vamos ver agora no semestre 2. 70, deixa eu verificar aqui. Um minuto. Eu estava vendo o primeiro semestre, né, de É 2024. isso, mas que teve a entrada, mas nem com a entrada daria isso. Eu vou verificar agora um minutinho. Estou pedindo para ele emitir um relatório aqui para mim. Não, ó, se vocês forem ver, não sei se vocês estão vendo a minha tela, aqui, ó, tá? 95. Hoje a gente tem matriculado, e eu só coloquei os ativos, eu tirei os trancados para ver se estava dando divergência, está dando 95. Então, realmente Uhum. não está batendo, ó, tá vendo? Então, mas aí também tem uma outra questão. Os dados lá eles estão parados no tempo em 30/12, 30/12 de 2024. Então Não, vai a gente ter não teve nova entrada invariavelmente, né? depois de 30 do 12, entendeu? A Uhum, nossa entrada, ela acontece no semestre 2 do ano. Então, assim, isso aqui reflete a realidade de hoje, entendeu? Os nossos alunos entraram, entrando no semestre que iniciou em setembro, outubro, né, desse ano. uhum. Então, realmente não está batendo, tá? Não, tranquilo. Vou levar isso para o grupo também para a gente ver. Aí é isso. Ok, obrigado, professora. Eu que agradeço. Assim, gente, a intenção mesmo é contribuir. De novo, a gente precisa Claro. disso no próximo quadrinho, então isso vai valer
nota Uhum. que a avaliação presente na pós-graduação, sabe? Não. E um aluno um programa ser avaliado com uma nota mais alta, ele representa uma série de questões, é mais recurso, é mais chamativo, é ter mais aluno matriculado, tudo isso. Obrigada. Uhum. Obrigado. Certo. Obrigada, professora Isabel. E a gente agradece, na realidade, a gente está sempre aberto a receber quando algum professor mostra que talvez tenha algum erro no dado, ou sugere aprimoramentos, né? Então, podia ter esse dado também. Então, ao longo dos anos, a gente vai aprimorando justamente com esse feedback das reuniões que a gente tem do Avalia UNB, sugestões que a gente recebe via e-mail ou via SEI, estudos que os professores pedem também, né? A gente também vai verificando que, opa, esse daqui, vários professores, a gente já recebeu esse pedido de várias áreas, de repente tornar isso um produto, que é o que o Guilherme tinha colocado, né? Então, nosso objetivo é sempre estar melhorando. Então, a gente está sempre recebendo. Encontrando qualquer outra informação que está equivocada, manda para a gente, para que a gente possa fazer as correções, tá? As adequações. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Se não tiver, a gente vai agradecer aqui a presença de todos. Nós vamos convidar novamente que vocês participem, quem ainda não respondeu à consulta comunidade acadêmica, que responda para participar desse momento, tá? Também dizer para vocês que daqui, quando a gente mandar o material, a gente também vai mandar uma pesquisa para que vocês nos digam dessas reuniões, que outros dados vocês acham que a gente deveria apresentar, quais dados, de repente, vocês acham que está repetitivo, não precisava ser apresentado aqui, temas que vocês gostariam de ver, a gente usa esse feedback de vocês para melhorar as reuniões, para que no próximo ciclo, daqui 3 anos, provavelmente, a gente vai voltar na faculdade, a gente possa vir com novos dados e com novas informações para tornar cada vez esse momento mais interessante, mais estimulante para a gente, para poder, com o objetivo comum de todos nós, né, de melhorar cursos, de melhorar as unidades, de melhorar a universidade, de ter cada vez uma universidade mais bem conceituada, né, mais bem estabilizada. Embora a Universidade de Brasília já é uma excelente universidade, a gente ainda está aqui sedento por mais. Né? Então, agradecer a presença de todos vocês, agradecer a presença dos professores, da técnica que está aqui conosco, né? Do representante discente. É muito bom ter todas essas pessoas aqui. Professora Arineide, vou passar a palavra para a senhora. Olá, gente, boa tarde. Eu sou Harineide, eu estou como procuradora institucional aqui no decanato representando aqui o decanato de graduação. Peço desculpas por ter chegado atrasada, eu estava numa outra agenda. E muito prazer e muito obrigada, Juni, e professoras e colegas de trabalho. Estamos à disposição aqui no decanato de graduação, tá bem? Novamente, obrigada, Guilherme. Um prazer ouvir o trabalho lindo que vocês fazem. Estamos juntos pela Universidade de Brasília. Obrigada. Obrigada, professora. Bom, nesse caso, então, gente, eu vou encerrar aqui a apresentação e, tendo qualquer dúvida, sugestões, por favor, entre em contato conosco, tá bom? Muito obrigada, tchauzinho. Obrigada, boa tarde. Pessoal, Obrigado, boa gente. tarde, até Obrigada, mais. Juni. Tchau, tchau. Obrigada, Guilherme. Até Agradeço mais. a todos por nós, pelo trabalho que vocês fazem, né? Eu sei que são vocês que estão aqui conosco nesse momento, mas agradeço a equipe toda, né? Um trabalho lindo. E nós estamos aqui há muito tempo e vamos ficar há muito mais tempo, né? Então a gente tem que Uhum. crescer junto, né? Acho que a sua Exatamente. fala é ótima, Júnior. Essa é a nossa ideia mesmo, estar sempre contribuindo e colaborando para a nossa vida mesmo. Essa é a nossa vida profissional, né? Então, muito Sim. obrigada a vocês e a equipe toda. Professora, também muito obrigada. E a gente também está à disposição de vocês, sempre que for possível e preciso, a gente quer também estar com vocês. Muito obrigada, viu? Obrigada. Obrigada. Bom Obrigado, final de semana, gente. Boa pessoal. tarde. Bom final Boa de tarde. semana. Tchau.